Que isso? Tá gravando. Que isso? Viu, gente? Humildemente falando, é engraçado, né? Essas coisas. Eu fico... Porque é tecnologia demais para mim. Relaxa, Vamos lá. Cezão, pau no gato. Obrigado, Zé. Obrigado. É importante ouvir vocês. Isso realmente melhora tudo. Vamos lá. Então, olha lá. Estamos no segundo exercício da aula. O primeiro é a letra C. Quem perdeu, depois a gente pode dar uma olhadinha. Mas vamos lá, gravando e tudo mais. O ciclo fechado ao longo do percurso ABCDA é denominado ciclo de Otto, ou ciclo Otto. Esse é um outro tipo de ciclo. Você olha a figura, porque é interessante guardar os modelos, se for possível. Mas não quer dizer que você tem que guardar, tá? E representa um modelo idealizado dos processos termodinâmicos que ocorrem durante o funcionamento de um motor a gasolina, né? O calor recebido pelo motor, dado por Q1, isso é importante, ó, é fornecido pela queima de gasolina no interior do motor. W representa o trabalho. Então, o calor, aqui o calor recebido, Q1, tá aqui, ó, Q1. W é o trabalho desenvolvido, né? É o trabalho realizado pelo motor a cada ciclo. Trabalho a cada ciclo. E Q2, o calor rejeitado. Q2, o calor rejeitado. Q2, beleza? Pelo motor. Por meio da liberação de gases de exaustão, pelo escapamento e também via sistema de arrefecimento. Muito bem. Considerando que um motor receba, olha lá, receba 2.500 de calor, isso aqui, quem é esse cara aí para mim? Esse cara aí para mim é Q1. Q1. Perfeito? Ótimo. Continuando. E que realiza 875 joules de trabalho. Então, aqui eu tenho, ele chamou de W, nós estamos acostumados com tal, né? O tal está aqui, ó, 875 joules em cada ciclo de operação. Responda os itens a seguir. Primeira pergunta, sabe-se que o calor latente, senhores, calor latente de vaporização. Repare que essa frase que está aí transporta a gente lá para a calorimetria, onde a gente determinava calor sensível e calor latente de transição, de mudança. No caso aí, a mudança de fase é vaporização, né? Então, eu tenho que lembrar desse conceito. Ele diz que o calor latente de vaporização vale 5 vezes 10 a quarta joules por grama. Determine a massa de gasolina utilizada em cada ciclo de operação do motor. Meninos, se eu tenho 2.500 joules que entram nesse motor, né? E entram graças a quê? A queima da gasolina, ó. O calor recebido pelo motor a cada ciclo, que é fornecido pela queima da gasolina, está aqui no texto, ó. O calor do motor, então Q1, 2.500 joules, ele vem pela queima do combustível. Então, muito tranquilo, ó. Calor, tá aqui, ó. O calor é dado por M vezes L. M é a massa que ele está pedindo, L, o calor latente de vaporização que nós colocamos aqui, e vale isso que está aqui, ó. Certo? O Q é o calor que chega, o Q1. Então, olha lá, só substituindo. Q1, 2.500 joules, M é o que eu quero saber, e o latente de vaporização, 5 vezes 10 a quarta. Fazendo essa conta, nós temos que a massa de gasolina que foi vaporizada ali é igual a 0,05 gramas, porque está em grama, ó.
joules por grama, não precisei mexer em nada, tá? A quantidade de calor em joule e eu recebi a resposta em gramas. Perfeito? Então você vê que tem tudo, eu só tenho que observar, mas ele não pede isso. Então, é em cada ciclo mesmo, ó. Considere que o motor recebe 2.500 joules de calor e que realiza um trabalho em cada ciclo. Perfeito? Esses 2.500 é por ciclo. Perfeito? Quanto que entra de calor? 2.500. Quanto realiza de trabalho? 875. E com isso nós vamos também já determinar na letra B, olha, sabendo que o ciclo termodinâmico fechado, a soma da quantidade de calor envolvido no processo é igual ao trabalho realizado no ciclo, então olha que ele já dá a fórmula para você, a soma das quantidades de calores envolvidos. O que eu tenho que levar em conta? Que Q1 é o calor recebido, é positivo. Q2 é o calor cedido, é negativo. Então, na realidade, é uma soma algébrica. E olha como que vai ficar. Eu coloquei em módulo porque eu só quero o valor numérico. Porque, na realidade, é calor recebido menos o calor cedido e dá o trabalho. Olha lá. Calor recebido, 2.500 por ciclo. Calor cedido, vou determinar. Trabalho, 875. Resultado, o módulo do calor cedido é 1.625 joules. Ô César, Perfeito? Pois não? só uma pergunta. Os 2.500 joules, o Q1, ele é por ciclo... Por Não, ciclo. ele é por ciclo. É. O ciclo completo ele recebe isso, né? No ciclo completo, ele recebeu 2.500, ele rejeitou 1.625 e ele realizou um trabalho de 875. Vamos supor que sejam 2 ciclos. No ciclo ele vai ter recebido 5.000. Vai ter realizado 1.750 joules de trabalho. E vai ter rejeitado 3.250 de calor. Percebeu? Entendi. Cada ciclo entra 2.500, sai 1.625. Cada ciclo eu alimento o motor com 0,05 gramas de combustível. Certo. Entendeu? Valeu. Perfeito? Ficou claro, gente? Um tempinho para que vocês absorvam, olhem, né? Se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Pode abrir o microfone e comentar, tá? Pode perguntar, não tem problema nenhum. Não tendo, posso passar para o próximo, né? O próximo é um exercício da FUVEST. Eu vou fazer a leitura. Você veja que eu tenho aqui um outro gráfico de pressão por volume. Deixa eu só pôr o apontador, que é mais... outro gráfico de pressão por volume. Então, é parecido com o de trás, tem algumas semelhanças. Eu tenho 2 isotermas, tá vendo? De A para B, na expansão, uma isoterma. Depois eu tenho uma isométrica ou isocórica, de B para C. Outra isoterma, outra isocórica, e volta, o ciclo continua. Esse é um gráfico chamado de um motor chamado motor de Stirling, que é o que resulta nesse gráfico, tá? Então vamos lá. O motor de Stirling, uma máquina térmica de alto rendimento, o rendimento é muito bom, né, comparado às outras, tá? É considerado um motor ecológico, pois pode funcionar com diversas fontes energéticas. A figura 1 mostra esquematicamente um motor de Stirling, com 2 cilindros, né? Um empurra o outro, fazendo com que o motor reaja a essa situação. O ciclo termodinâmico de Stirling, está aqui também, mostrado na figura 2, tá? Representa o processo em que o combustível é queimado
externamente para aquecer um dos dois cilindros do motor, sendo que uma quantidade fixa do gás inerte se move entre eles, expandindo e contraindo-os, ok? Nessa figura está representado um ciclo de Stirling. No diagrama pressão por volume, para a primeira informação que nós vamos destacar, vou usar a caneta para destacar, para 1 mol de gás. Ele também escreveu aqui, ó, 1 mol no gráfico. 1 mol de gás ideal monoatômico. No estado A, a pressão, olha, eu conheço a pressão no estado A, 4 ATMs. Vou até escrever aqui, ó, em A, 4. Eu não vou pôr ATM, dá para pôr ATM. 4 ATM. A temperatura, 27 graus Celsius. Parou. 27 não me interessa. Temperatura T1, vou escrever aqui, ó. Quanto? 300, né? Então, T1, ó. 300. O quê? Kelvin. Então, olha só. T1, 300 Kelvin. Já obtive isso. Na informação que ele me apresentou ali. Perfeito? Então, vou só puxar aqui, ó. Continuando. O volume é VA. O volume ele não deu. Ele disse que é VA. Ok? A partir do estado A, o gás é comprimido isotermicamente, ó. Ele sofre uma compressão, não é isotérmica, indo para o estado B. Até 1/3 do volume inicial. O volume inicial é VA. Então, B, o volume de B, eu posso até escrever aqui, o volume de B, ó, VB, é igual a VA dividido por 3. 1/3. O volume de B, 1/3 do volume de A. Perfeito? Continuemos. Atingindo o estado B. Na isoterma T1, a quantidade de calor trocada é Q1, vale 2.640 joules, e na isoterma T2, o calor trocado é 7.910 joules. Ok? Aqui ele diz, note a dot, calor específico a volume constante. Importante, ó. Se ele está dando calor específico a volume constante, em algum momento, provavelmente, eu usarei a determinação do calor, né, na volume constante, que seria aqui e aqui, a expressão Q é igual a N CV delta θ. A constante universal dos gases, ele nos deu nos dois parâmetros, diz que é a transformação de Kelvin, 1 atm 10 a quinta pascal, 1 metro cúbico, 1.000 litros. Então tá tudo aí bonitinho, legalzinho. O que eu quero chamar a atenção de vocês e para vocês? Que existem 2 momentos em que, nesse gráfico, há o recebimento de calor e 2 momentos em que há perda de calor. Como aqui é uma isoterma, né, a temperatura é a mesma, repare, e houve uma expansão, eu posso ter claramente de C para D todo o calor dado pelo trabalho. Vou escrever aqui para você se lembrar. Ó. Calor igual a variação da energia interna mais o trabalho. Correto? Essa é a primeira lei da termodinâmica. Bacana. Se você observar, de C para D e de A para B, são isotermas.
Isso tem que ficar claro para você quando você bate o olho no gráfico. Que aqui, nessa isoterma e nessa isoterma, o que eu tenho? Eu não tenho variação. Olha, a variação da energia interna é nula. Então, olha aqui, ó. É zero. Perfeito? E aí, todo o calor trocado é igual ao trabalho. Perfeito? Perfeito? Aqui a expansão de C para D é expansão. Então, esse calor é calor recebido. Ó. Aqui, o calor é recebido. É maior que zero. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Há uma expansão. O trabalho é positivo de C para D. Tudo isso eu vou mostrar mais para frente. Mas eu estou lendo o gráfico para vocês. Já de A para B, olha, e eu tenho esse calor aqui, ó, de C para D, ó, tá aqui, ó, é o Q2, ó, Q2, ó. Esse calor aqui, ó, é calor recebido. Vou marcar aqui para vocês, ó, calor recebido. O que garante para mim que esse calor é calor recebido é que de C para D o calor é igual ao trabalho, então o trabalho é positivo porque há expansão. Agora, de A para B também é isoterma, também a energia interna é zero, cair nisso aqui também. Só que de A para B, repare, é compressão. Então o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, aqui o que está acontecendo, meus queridos alunos, é o calor saindo. Aqui o Q é menor que zero. Aqui está perdendo o calor. Então, olha, Q1, que é nessa isoterma aqui, ele deu aqui, ó, Q1 é calor cedido. Calor cedido. Então, já determinei que de C para D o calor é recebido e eu tenho o valor, e de A para B o calor é recebido, perdão, é calor recebido de o Q2 e o Q1 é calor cedido. Agora, observem que de B para C há um aumento de pressão a volume constante. O calor específico a volume constante é, ó, aqui também ele recebe calor. Como que eu sei que recebe calor? Porque a pressão aumentou. Então, aqui também recebe calor. Não há variação do volume, repare. Então, não há trabalho, mas aumenta a temperatura, ó. Dessa para essa temperatura, aumentou. Então, nesse caso, o calor é igual à variação da energia interna. Se eu pegar a mesma expressão que está aqui, de B para C não há trabalho, e a variação da energia interna é positiva, ó, porque ela ganhou energia, ganhou temperatura. Já de D para A, olha, de D para A não há variação do volume, portanto, não há trabalho, né? Podemos até fazer esse estudo ali, ó. Vou apagar aqui e vou apagar aqui. Ó. No caso agora, que eu estou analisando, não há trabalho é zero, né? Por quê? Porque não houve variação do volume, mas ela é igual à energia interna. E no caso de B para C, repare, houve aumento de temperatura. Tem uma isoterma aqui e a outra isoterma está mais distante. E de D para A também não há variação do volume,
também não há trabalho, e há uma diminuição de temperatura. Então, aqui nesse caso, eu também vou ter, ó, calor menor que zero. Menor que zero. Então, reparem, de B para C e de C para D, ganha energia, ganha calor. De D para A e de A para B, perde calor. Vou arrumar isso aqui, está muito feio. Aqui, ele perde calor. Também perde calor. Beleza? Destrinchamos o problema. Então, agora, vamos resolver. Primeira coisa que ele pede, eu pus o gráfico aqui de novo para a gente olhar, o volume VA. Repare que sobre A, você tem a pressão que vale 4, você tem a temperatura que ele forneceu lá, você tem o número de mols, tá aqui, ó, 1 mol. Então vamos escrever Clapeyron, ó, pela equação de Clapeyron. O que eu tenho? PA/VA igual a nRT de A. Eu vou conseguir determinar, olha lá, pressão é 4, vou determinar o volume, o número de mols 1, a constante 0,08, a temperatura 300 Kelvin. Então tá tudo já no sistema, eu usei o 008, que é em ATMs litros, né? Para não ter problema. Ó, achei o volume, 6 litros. Sem problema algum, eu já achei o volume de 6 litros. Ok? Então, esse volume, 6 litros. Você viu que interessante que ele disse para nós determinarmos agora, na letra B, a pressão em D. Repare que a pressão em D é a mesma pressão em B. Ó, mesma pressão. Ok? Aqui é uma isoterma entre A e B. Houve uma redução em 1/3 do volume. Perfeito? Portanto, eu vou ter um aumento da pressão na mesma proporção, de 3. Se a pressão em A é 4, a pressão em B é 3 vezes isso, 12. E aí eu já tenho a pressão em D, que é a mesma. Mas nós vamos fazer matematizando isso aí, ó. Mas você pode fazer dessa forma, não tem problema. Olha, do gráfico, a pressão em D é igual em D. E do enunciado, o volume de B é 1/3 do volume de A. E a temperatura de A e B é igual. Você tem tudo para escrever PVT Povotó. PA, VA, TA, PB, VB, TB. Ok? Vindo aqui, pressão, a temperatura eu vou cancelar, ó. Nós podemos cancelar a temperatura, porque ela é igual, ó, TA e TB. Pressão 6, pressão 4, volume 6. Pressão em B é o que eu quero saber. O volume de B é o volume de A dividido por 3, que é 2, né? Fazendo essa operação, 12. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Como há uma redução, ó, daqui para cá, ó, eu dividi por 3, daqui para cá são inversamente proporcional. Eu multiplico por 3. Como o PA vale 4, PB vale 12. Se PB vale 12, a pressão em D também é 12, porque ela é igual. Perfeito? Ok? Agora, ele pede para nós a temperatura T2. Qual o valor da temperatura T2?
Repare que agora você vai relacionar aqui, ó, A e D, porque há volume constante, ó. Você tem o volume de A e o volume de D iguais. Então, meu querido, você pode imaginar que de B para A pressão divide-se por 3, ou de A para B a pressão multiplicou por 3, então a temperatura, olha só, vou mostrar aqui para vocês como é fácil. A temperatura 1, que é a de A, é de 300 Kelvin. E para passar de A para B, eu multiplico por 3. Então, se eu multiplicar por 3 aqui, a temperatura em B, ela vai ser o quê? Ó, vou multiplicar por 3 também. A temperatura vai ser 900 Kelvin. 900 Kelvin. Vamos matematizar também, não tem problema nenhum. Como que eu vou fazer? Eu vou relacionar, ó, os estados A e B, em que o volume de A é igual ao volume de B. Então, eu vou pôr PVT Povotó, vou poder cancelar VA e VB, né? O próximo passo, pressão em A, 4, temperatura em A, 300, pressão em D, 12, temperatura em D, né? E já sair com a temperatura em D igual a 900 Kelvin. Perfeito? Até aí tudo bem? Bacana. Agora ele diz, considerando apenas as transformações em que o gás recebe calor, determine. Aí, ó, se eu voltar na anterior, no slide anterior, eu mostrei para você que ele recebe calor de B para C, ele recebe calor de C para D. Ele rejeita o calor de D para A e de A para B. Então, olha, o gás recebe calor nas transformações de B para C e de C para D. De C para D foi dado no texto o valor recebido. E de B para C, eu não tenho. Mas ele disse para nós que a volume constante eu tenho o valor do calor, né? De B para C, então, é a volume constante. Eu vou fazer, olha, NC delta tetra. N número de mols, calor latente, calor específico a volume constante, ele deu, que está aqui, ó, 3R sobre 2, ó, isso aqui foi dado, né? E o delta T, você tem a variação da temperatura, tranquilo, de B para C, né? De 300, ó, para 900, 600. Então, eu vou jogar ali, ó, 1 de mols, 12 é o valor do calor específico a volume constante, e ΔT é a diferença de 900 para 300. Resultado, eu tenho que o calor de B para C, 7.290 joules. Então, daqui para cá, 7.290, e daqui para cá, se não me engano, é 7.920. Aí, no ciclo, eu vou somar o calor recebido de B para C mais de C para D. É isso mesmo, 7.910, perdão. Resultado final, 15.110 joules. Bonito, né? Aí tinha bastante coisa para a gente lembrar. Pode perguntar. Cezão, Oi, José. mas, tipo, no calor, não tem um deles que vai liberar calor? Quem vai liberar é aqui, Zé, de B, de A para B, ó, que há uma compressão, aqui ele libera calor. E libera calor de D para A. Então, ó, vou fazer a setinha. Aqui ganha calor positivo. Aqui ganha calor positivo, ó, ganha. Esses dois. Aqui perde, vai liberar, ó. Aqui libera. E é fácil de ver, ó.
a temperatura cai, então ele perde calor. Ah, Aqui ele também perde. Ah, como é que você sabe que perde? A pressão aumenta, mas o volume cai. Aqui certo. perde também. Então, ó, 4 ciclos. Ganha aqui, perde aqui, perde aqui. No exercício ele pede só o que ganha. Ele podia pedir o que perde calor. Eu ia fazer a mesma coisa, tá? E é fácil de ver como aqui perde. Quer ver, Zé? A temperatura agora, quando você vai calcular aqui, ó, variação, tá acompanhando, ó? Aham, Variação da temperatura vai ser final 300 menos 900. Vai ser o contrário daqui, ó. Então vai dar negativo. aham, Ele perde calor. perde. Percebeu, Zé? Certo, certo. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Te perguntaram no chat, ô Cezão. Perguntaram por que número de mols é igual a massa. Então, lá atrás em calorimetria, eu mostrei para vocês que eu troco, né? Eu vou só lembrar um pouquinho, ó. Q igual a M C delta teta, né? O delta T, certo? Aí eu troquei aqui a massa por. Eu dividi, né? Massa por massa molar, lembra? E aí, em vez de usar a massa em gramas, eu uso o mol, né? O número de mols. E ao invés de usar calor específico, eu uso calor específico. No caso aqui é volume constante, né? É um outro calor específico aqui. Aqui não é a massa, porque eu uso o número de mols, estão lembrados? É massa, é M, dividido por massa molar. Ó, aí no lugar da massa, eu coloquei M vezes massa e dividi tudo aqui por massa molar por massa molar. Ou seja, vai multiplicar esse C por massa molar e dividir por massa molar. Vira mol aqui e aqui vira calor específico de transição. Não é o calor específico normal. É o de transição. Nesse caso, a volume constante. Eu não vou demonstrar aqui de novo, tem essa demonstração lá. É só substituir ali, ó. Eu multiplico em cima e embaixo por massa, por MM. Ou seja, multiplicar por M sobre M, eu não estou alterando nada. Aqui, eu dividindo massa por massa, ó, esse aqui por esse aqui, vira mol. Esse aqui eu multiplico por massa molar, vira calor específico molar, vezes delta T. Lembraram? Lembraram? Tranquilo, né? Por isso que eu troquei. Cezão, Oi. só perguntaram aonde diz que a molaridade é 1. Tem tanto aqui no gráfico, ó, N 1 mol, como tem lá no texto também. Aí, No texto também coloca. Tá aqui, ó, 1 mol. Mas tem no texto também. certo. Vamos voltar lá no texto? É que para voltar vou ter que apagar tudo para chegar lá. Porque eu não consigo fazer diferente, tá? 1 mol, ó. 1 mol. Viu? Certo. Cezão, Pois não. também perguntaram, o Marcinho perguntou porque ele não entendeu porque o calor de B para C é 7.910 joules. De B para C, É de B para... 7.900. Não, de B para C não é, não. O cara aqui tá fora de ordem. O de B para C é 7.200, ó. Mas sim, só tá fora de ordem. De B para C é 7.200, tá aqui, ó. É esse aqui, tá? E de C para D, mas sim, eu inverti a ordem aqui, que é esse aqui, tá? Então, esse aqui é esse, ó. E esse aqui é esse.
Tudo bem? E esse aqui é 7.910 porque está lá no texto. É o valor Q2. Tudo bem? Ele entendeu. Tem uma última pergunta aqui, Pois não? que é a Ana Lúcia que perguntou da molaridade. Ela pergunta se N, número de mols, não é diferente de emissão. Claro que é diferente. Emissão é massa molar. Aqui é massa por massa molar. Entendi. Então, N é a molaridade. N é o mol, o número de mols. Certo. M é massa. E emissão, massa molar. Aí, ó, eu vou voltar aqui, ó. Eu fiz essa multiplicação. Vou apagar e vou fazer, porque não adianta não entender, ficar dando, tendo dificuldade aí para. Cadê o negócio aqui? Aqui. Eu não tô. Ah, eu pus errado. É borracha que eu quero. Vou apagar aqui. Vou fazer aqui, ó. Prestem atenção, então, meus queridos e amados alunos. Vamos lá. Isso aqui você se lembra. Massa, calor específico, vezes temperatura. Aí eu fiz um arranjo matemático. Eu vou multiplicar por massa molar por massa molar. O que é isso aqui? É 1, não altera nada aqui. Você concorda comigo? Não modifica nada. Mas quando eu faço essa multiplicação, na realidade vai ficar assim, Q igual, ó, esse M eu ponho dividido com esse M, que é massa molar, vezes esse C eu ponho multiplicado por esse M, ó, vezes delta T. Entenderam o que eu fiz, ó? Os dois M's que eu multipliquei estão aqui, ó, e que não altera o valor verdade. Só que M dividido por M, massa dividido por massa molar, é N. E calor específico vezes massa molar, isso aqui é calor específico molar. Então, essa expressão fica Q igual M sobre M, número de mols, vezes C vezes M, calor específico a volume constante, vezes delta T. Melhorou? Melhorou, Zé? Ela entendeu. Eu acho que tinha mais gente com dúvida, Ana. Foi bom. Eu acabei achando que vocês iam se recordar fácil, então é melhor trazer aqui. Tá tranquilo, gente? Chique. E daí, Zé, mais alguém? Você que é o nosso interlocutor. Não, tranquilo. Pode Vamos andar. para frente, então? Beleza. Exercício 5. Um refrigerador é uma máquina termodinâmica. Só que, lembrando, refrigerador é o contrário de motor, né? Quando eu digo ao contrário de motor, a função dele é o contrário. Ele, ao invés de receber calor e realizar trabalho, ele realiza trabalho para perder calor. Perfeito? Então, vamos lá. Um refrigerador é uma máquina termodinâmica que possibilita a conservação dos alimentos por intervalos maiores de tempo. Considere um refrigerador coeficiente de desempenho igual a 5. Olha, coeficiente de desempenho. O nosso pode ser o E, pode ser N, né? E você que vai adotar uma letrinha, não tem importância nenhuma. A potência de operação de um refrigerador, trabalhando 60 ciclos por segundo, para retirar 100 joules do ciclo do reservatório frio,
é igual a 1.200. Ele está afirmando que a potência é igual a 1.200. Tá vendo? A potência de operação de refrigerador, isso tudo é uma coisa importante, mas a potência é igual a 1.200. Então, eu tenho que provar ou não se isso está certo. Perfeito? Como que eu vou chegar lá? Eu sei que a eficiência é 5. Eu sei que ele retira, em forma de trabalho, ele retira 100 joules por ciclo. E são 60 ciclos em um segundo. A potência é trabalho por tempo. O tempo é um segundo. Então tem tudo aqui para eu organizar e chegar a uma conclusão. Veja lá. A eficiência é a quantidade de calor que ele recebe, no caso, manda para a fonte quente, aqui ao contrário, pelo trabalho de ciclo. Né? É o que ele manda para a fonte quente pelo trabalho executado em cada ciclo. A eficiência eu tenho, é 5. O trabalho por ciclo eu tenho, são 100 joules. Então, eu vou calcular aqui, perdão, o calor aqui retira 100 joules por ciclo. A potência operando no refrigerador, trabalhando a 60 ciclos para retirar 100 joules por ciclo, 100 joules de calor, perdão. Aqui é o calor que ele retira por ciclo. Calor retirado. Ele precisa trabalhar para retirar esse calor. Então, eu vou calcular o trabalho executado. Então, ele trabalha, precisa de 20 joules de energia para retirar dos alimentos esses 100 joules em cada ciclo. Muito bem. Continuando. Como são 60 ciclos por segundo, a potência é trabalho por tempo, o trabalho são 20 e o tempo 1 segundo, e são 60 ciclos, então eu vou escrever, olha, 60 vezes 20. Cada ciclo é 20. São 60 ciclos. Então, em quanto tempo? 1 segundo. Olha, joules por segundo, ó. Energia por tempo. Conclusão, 1.200 watts. Perfeito. Isso aqui é verdade. A César, primeira, pois não? a Alice perguntou, então é o calor gerado e não recebido? Então, lembrando que isso é um refrigerador, ó. Então, é um refrigerador. Deixa eu fazer o desenho aqui. Ele retira do nosso. Ele tá aqui, ó, é um refrigerador. O que acontece, ó, Alice? Ele tem que receber trabalho. Aqui eu tenho a fonte fria, ó. E aqui eu tenho a fonte quente, ó. O que é normal? Receber calor da fonte quente e jogar para a fonte fria. Aqui não, aqui eu tiro esses são os alimentos, que já são a fonte fria. Eu vou retirar calor daqui e jogar para lá. Isso não é normal. Para isso acontecer, eu tenho que empurrar, eu tenho que realizar um trabalho. Esse aqui é o que retirado, recebido pela fonte quente. Esse aqui é o calor cedido da fonte fria. Olha lá. Perceber? Então, quando você vem aqui, esse aqui, ó, retira 100 joules, né? É esse cara aqui, ó. Para ele retirar esses 100 joules, ele precisou realizar um trabalho de 20 joules por ciclo. Ok? Por ciclo.
tá? Como são 60 ciclos, 1.200 joules para retirar esses 100 por ciclo. Perfeito? Em cada ciclo, o refrigerador rejeita 120 joules para o meio ambiente. Então, aqui também é a mesma colocação, olha lá. Olha lá, é o cedido ali, né? Você tem esse que é 100, retira 20, que é o trabalho, olha lá. Perfeito? Cedido, recebido e do ciclo. 120. Está correto aqui também. Então, verdadeiro, verdadeiro. Correta também. Agora eu vou ter que apagar ali, gente. Peraí, porque eu vou escrever ali. Vou apagar isso aqui. Que não tinha espaço para escrever. Eu vou escrever aqui. Vamos lá. Próximo item. O apontador. Olha lá. A cada 24 horas de operação, o refrigerador em questão consome 72 quilowatts de energia. Como, partindo daqui, ó, você pode trabalhar que energia é potência vezes tempo, a potência você tem 1.200 ou 1,2 quilowatts vezes 24 horas, isso dá 28,8 quilowatts hora, e não 72, como ele está afirmando ali, né? Então, esse item é falso. Repetindo, quantidade de energia, potência vezes tempo, não é verdadeiro. Pode-se utilizar um refrigerador para para resfriar uma sala, mantendo a porta do refrigerador aberta? Tem gente que acha que isso é verdade, mas não é, porque veja bem, o que acontece? A porta aberta, no primeiro momento, ele refrigera, porque sai o ar frio que está lá dentro do refrigerador. Mas ele joga para fora, como você pode ver, 120 joules, ó, tá aqui, ó. Ele joga 120, enquanto que ele retira só 100, né? O que acontece? Ele vai começar a jogar para fora uma diferença aí que vai esquentar mais o ambiente do que resfriar. E, além de que a máquina não foi feita para essa quantidade de ambiente, né? Tem um volume que ela trabalha, né? Então, a porta aberta do refrigerador não vai resfriar a sala, não. Ela vai, com o passar do tempo, esquentar a sala. Ô César, Pois não? mais uma pergunta. Se eu deixar, tipo, se eu pegar a sala, fechar ela, colocar a porta do refrigerador aberta e a saída dele, ou seja, tipo, a traseira do refrigerador para fora da sala, aí ele vai esfriar a sala, não vai? É o que acontece, ô Zé, perfeito. É o que acontece com o ar-condicionado, Zé. Ah, tá. Não é verdade? Aham. Onde fica o compressor e tudo mais do ar-condicionado? Lá fora. Exatamente. E mesmo aqueles de janela, lembra? Uhum. Tem Ele a fica parte com a para bunda para fora. fora, né? Nossa, verdade. Porque daí ele joga para o meio ambiente. Por isso que é um problema, ele está aquecendo o ambiente externo, né? Chique demais. Fica claro assim, né? Mas Uhum. aqui também, então, é falso, ó, né? Então, 1 e 2 são verdadeiros. Belezinha? Vamos em frente. Vou falar um pouquinho, então, desse cara aí, ó. Tem um desenho aí, a foto dele. O Sandi Carnot, né? A primeira coisa que o Carnot desenvolveu, muitas coisas, mas uma das coisas mais importantes é o ciclo, é um motor que funciona no ciclo que ele, teoricamente... Cadê o meu... Ah, tá aqui. Tá aqui. Vou pôr o apontador para a gente falar. Então, a máquina perfeita existe? Olha a resposta. Sim, mas não tem rendimento de 100%.
O que seria uma máquina perfeita? É uma máquina de um rendimento máximo, né? Que foi o que ele desenvolveu. Não tem 100%. Então, grifei aí, não tem 100%. Meus queridos, essa é a grande busca, o maior rendimento possível das máquinas térmicas, né? Das máquinas que usam esses ciclos. Aqui, ó, o Sandi Carnot, né? O engenheiro francês, tal, é legal falar sobre ele. Essa é a expressão que eu já mostrei na aula passada para vocês, ó. O rendimento 1 menos temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente, segundo a lei da termodinâmica, rendimento, né? Aqui também pode ser calor da fonte fria, calor da fonte quente, o que me permite também relacionar essa fração com calor, só vou escrever ali, né? Só para lembrar para vocês. Isto aqui, ó, também pode ser, eu vou pôr aqui do lado, ó, temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente, também pode ser calor da fonte fria, que eu já demonstrei para vocês, calor da fonte quente, tá? Isso também já foi demonstrado para vocês, tá? Na aula passada. Só continuando, então. Próximo item. Com a temperatura é medida em Kelvin, olha, lembrando, ó, isso aqui tá tranquilo para vocês. E, por fim, o N sempre será menor do que 1. O N é normalmente dado em percentual, né? Mas ele é sempre menor que 1. Por exemplo, 0,7, 70%. 0,65, 65%. Ok? Aí temos um motor, só para ilustrar o que eu estou falando. Aqui você percebe esse motor em 4 tempos, ó. Nós já vimos aí, né? Importante estar destacando para vocês, tá? Bom, seguindo. Ciclo de Carnot. Como funciona o ciclo de Carnot? É esse que está aqui, que eu estou mostrando para você. Ele tem 2 expansões, ó, de A para B e de B para C. Repare que são 2 expansões. A primeira expansão é uma expansão isotérmica. Expansão isotérmica. A segunda expansão é a expansão adiabática. Na expansão adiabática não há troca de calor. Então, é só aqui, expansão isotérmica, ele recebe calor de uma fonte quente. Na expansão isotérmica, recebe calor da fonte quente. Na expansão adiabática, ele não troca calor. Depois, 2 compressões. Uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Na compressão adiabática, como a própria palavra diz, adiabático, não troca calor. E na compressão isotérmica, ele tem um trabalho negativo, então o calor trocado, que é igual ao trabalho, é um calor negativo, ou seja, ele perde calor. Então, ganha calor aqui, e na expansão isotérmica, e perde calor aqui na compressão isotérmica. Repare que se eu for calcular o trabalho aqui, é toda essa área dimensionada aqui. E o trabalho aqui é essa área aqui. Ou seja, o trabalho é positivo. O trabalho é positivo. É a diferença entre o calor trocado. Sendo o trabalho positivo, então eu tenho aqui o que nós vamos chamar de rendimento máximo. Calor vindo da fonte quente, realiza trabalho, e eu tenho a eliminação de calor. Isso também já tinha mostrado. Só vou escrever que o trabalho do ciclo é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Energia. Ok? Aqui é mais uma exposição, mostrando aqui, ó, a área é o trabalho, calor da fonte quente,
calor da fonte fria. O rendimento, aí a demonstraçãozinha, né, que eu pus ali, né, tá aqui, ó, rendimento, trabalho sobre Q1 é a fonte quente, Q2 é a fonte fria, o trabalho pode ser dado Q1 menos Q2, então se eu substituir aqui por Q1 menos Q2, eu caio nessa expressão, e, por fim, eu substituindo T2 por T1 quente, frio, eu ponho temperatura na quente, temperatura na fria. Lembrando que o rendimento nunca é dado 100% e ele é em percentual. Ok? Aqui é a mesma coisa, só o motor mostrando aqui, ó. Se você seguir, é meio rápido, se eu pudesse fazer mais devagar, vocês viriam, ó. Uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica, compressão adiabática. Esse ciclo mostra esse ciclo que está aqui. Ok? Exercício. Vamos lá? Exercício número 1 caiu na PUC do Paraná. O que diz o exercício? O físico e engenheiro francês Nicolas Leonard Sadi Carnot, em seu trabalho Reflexões sobre a potência motriz do fogo, concluiu que as máquinas térmicas ideais podem atingir um rendimento máximo por meio de uma sequência específica de transformações gasosas, que resultam num ciclo denominado ciclo de Carnot, conforme ilustra a figura a seguir. Olha lá, de 1 para 2, expansão isotérmica, de 2 para 3, expansão adiabática, de 3 para 4, compressão isotérmica, de 4 para 1, compressão adiabática. Estão certas as alternativas. Vamos lá. A partir das informações do ciclo de Carnot sobre a massa do gás, sobre uma massa de gás, conforme mostrado no gráfico pressão por volume, assinale alternativas a seguir. Primeira, ao iniciar o ciclo expansão isotérmica de 1 para 2, a variação da energia interna do gás, é igual ao calor da fonte quente e o trabalho que é positivo. Olha, gente, só lembrando a vocês, então vamos escrever, eu vou escrever. Caneta. Depois eu vou ter que apagar, né? Mas eu vou escrever aqui, ó. Como ele pôs, ó, a variação da energia interna é igual ao calor da fonte quente, que ele chama de QQ, mais, no caso aí é menos, a relação é com menos, né? O trabalho. Né? É a diferença entre essas duas. Muito bem. Só que está escrito aqui que é isotérmica. Se é isotérmica, a variação da energia interna é zero. É zero. Tá? E então furou já o esquema dele aí, né? Então olha o que eu escrevo. Falso. Num processo isotérmico, a energia interna é constante e, portanto, a sua variação é nula. Então, ele está afirmando que é juntar as duas energias, não é. Então, a primeira é falsa. Ok? Segunda. Na segunda etapa, o ciclo expansão, tá? Uma expansão adiabática, não há troca de calor. E isso, legal, ó. Expansão, não há troca de calor. Por que não há troca de calor? Porque é adiabático. Adiabático significa que o calor trocado é zero. Então, isso está certo. Embora o gás sofra um resfriamento. Olha, vem comigo. Se não há troca de calor de 2 para 3, esse cara aqui não existe. É zero. E a energia interna é menos o trabalho. O trabalho é positivo.
O menos é da fórmula. Então, olha aqui, ó, tá certinho isso aqui. Há um resfriamento? Há, porque perde-se energia. Então, olha, é verdadeira. Tá perfeita essa conclusão da 2 aqui, ó. Verdadeira. Já vou deixar apagado ali esse cara para a gente analisar depois o próximo. Tudo bem? O próximo. Na compressão adiabática, tá aqui, ó. Compressão adiabática, olha. Comprimindo, mas de maneira adiabática. Então, adiabática, não a troca de calor. Ó, calor, zero, certo? A última etapa do ciclo, o trabalho realizado sobre o gás, corresponde à variação da energia interna dessa etapa e é um aquecimento, ou seja, positivo. Vamos ver por quê? Ó, nessa etapa de 4 para 1, esse cara é zero, porque é adiabático. Estão acompanhando? Bacana. O ΔU, ó, vai ser igual a variação da energia menos, vou abrir parênteses aqui, ó. Por quê? O trabalho é numa compressão. Se é numa compressão, diminuição de volume é negativo. O trabalho vai ser negativo. Não sei quanto vale, mas vai ser negativo. Aí menos com menos, mais. Tá aqui, ó. Perceberam? Então, esse cara, o item 3, é verdadeiro. Ó, verdadeiro. Perfeito? Vou só apagar aqui para eu poder usar novamente. Ok? Verdadeiro. Item 4. O trabalho útil realizado pela máquina térmica no ciclo de Carnot é igual à área, ou, de outro modo, a diferença do quente está perfeito. É a nossa teoria, inclusive, né? Nossa teoria é essa aqui, ó. Exatamente. Ou eu acho por aqui, ou eu acho por aqui, ou eu acho pela área. Trabalho também é a área, ó. Tá? Então, essa também é verdadeira. A última, o rendimento da máquina térmica ideal pode atingir 100%. Acabou, gente. Morreu. Eu não vou nem continuar a leitura, se eu não quiser. Não pode. Não atinge. Não, eu tenho sempre calor rejeitado. Então, ela também Ué, não escreveu? Ah, eu não apertei. Não, estou apertando. Ah, escreveu. Olha lá, falsa. A segunda lei da termodinâmica diz que é impossível construir uma máquina que obedeça ao ciclo de Carnot, que é esse aqui, e ao mesmo tempo não rejeite calor. Ele trabalha entre duas fontes, uma quente e uma fria. Ele retira calor da fonte quente e libera calor para a fonte fria. Então, é isso aí. Beleza? Perguntas? Não tem? Zé? Tem alguém aí, Zé? Cezão, tranquilo. Então, beleza. Olha lá, alternativa correta, 2, 3 e 4, letra C. Esse é muito bonitinho, esse exercício, bem tranquilo. A Alice, que ela desenhei, está aqui, ó. Aqui é o contrário, é uma máquina térmica, viu, Alice? Olha lá. Recebe calor da fonte quente, realiza trabalho e rejeita calor para a fonte fria. Né? Essa máquina térmica, se seguir o ciclo de Carnot, né, ela vai funcionar belezinha, no maior rendimento possível. Vamos ler? Uma máquina térmica representada na figura abaixo opera com sua máxima eficiência. Se é a máxima eficiência, é o ciclo de Carnot. Ó, sua máxima eficiência, ciclo de Carnot. E aí, ó, você pode já se lembrar, ó, que o rendimento máximo é 1 menos
temperatura em Kelvin da fonte fria, dividido por temperatura em Kelvin da fonte quente. Olha lá o que ele dá. Um reservatório que a temperatura é 527 Celsius, só, cuidado, está em Celsius, liberando calor para um reservatório de temperatura de 327 Celsius. Tem que passar para Kelvin, tá? Mas a pergunta dele é, para realizar um trabalho de 600 joules, o calor absorvido deve ser. Então, veja o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos determinar por aqui o rendimento. Percebe? Dá para determinar por aqui. Aqui vai ser 800 e aqui vai ser 600 Kelvin. Eu determino o rendimento. Se eu tenho rendimento e eu tenho trabalho, lembrem-se que o rendimento também rendimento também é o trabalho útil dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Ele quer, para realizar o trabalho de 600 joules, o calor absorvido, quer dizer, esse cara aqui, esse calor aqui, vale quanto? Então, se eu achar o N, eu tenho já o trabalho, eu vou conseguir determinar o calor da fonte quente. Vamos ver? Eu fiz aqui do lado. Olha lá. As duas expressões que nós vamos usar. Vamos determinar primeiro o rendimento. Eu coloquei aqui, no RT da temperatura da fonte fria, 273 mais 373, 327 mais 273, 527 mais 273. Isso aí, bem óbvio. Daí deu 600 por 800, na realidade dá 3 quartos, então sobrou 1 quarto, porque vai tirar de 1, então 25%. Tá ali. Rendimento 25% ou 0,25. Agora, eu vou aplicar a segunda, que é o que eu mostrei aqui do lado. 0,25, você tem o valor de 600, calor 2.400 joules, está ali. Belezinha, gente? Tranquilo? Alguma pergunta? Viu que exercício... Ô César, Pois não, meu querido? por causa dessa fórmula do 1 menos temperatura quente sobre temperatura fria, ou vice-versa, não lembro, é por causa disso que o rendimento de uma máquina fria pode ser maior que 1? Exato, porque daí você vai ter a temperatura, o calor fornecido. Porque isso aqui, Zé, acompanha aí, isso aqui eu posso trocar por calor da fonte fria, calor da fonte quente. Certo. Então, daí ele vai ter maior saída. Daí você pode ter uma inversão aí. Chique. O último dessa série, ele é muito bonito. Queria terminar com vocês esse último aí. Se não me engano, é o último, né? Eu não me lembro. Agora fiquei em dúvida. Deixa eu ver aqui. É o terceiro, é o último dessa série. Olha que exercício bonito, gente. Bonito. Cezão, tem uma pergunta antes de você começar aí. O calor fornecido seria QF? Não, o calor fornecido é QQ. Calor da fonte quente, é o que vem da fonte quente. Calor cedido para a fonte fria, que é QF. E por isso que no outro inverte. Aí, se você jogar na fórmula, você vai ver que vai inverter. Vai ficar Q, se não me engano, QQ sobre QF menos 1, contrário. E ele é um número maior. Por isso que pode passar de 1. É a mesma coisa que calor absorvido, então? Calor absorvido, isso, pelo motor. Isso sim. Motor, olha, ver se você entende. O calor absorvido pelo motor. O calor fornecido da fonte para o motor. Calor rejeitado, calor que saiu do motor
para fora. Entendeu? Ó, vou voltar lá na imagem. Entendeu, Esse... Cezão? Entendeu? Ah, entendeu? Entendeu? Beleza. Karen Jordão. Não entendi? Foi a Karen que perguntou. Ah, legal, Karen. Beleza. Olha que exercício bonito, gente. O diagrama abaixo mostra um ciclo realizado por 1 mol, vamos guardar, ó, 1 mol de gás monoatômico. Tudo dentro do ideal, dentro dos conformes que a gente trabalha. É um ciclo qualquer, gente. Mas é um ciclo que, se você olhar, é um ciclo que ocorre no sentido anti-horário. Concorda? Isso é o sentido de um refrigerador, tá? Então, ó, determine em percentagem ou percentual o rendimento de uma máquina de Carnot que opere entre as mesmas fontes térmicas desse ciclo. Então, olha o que é importante você destacar desse exercício. Então, se ele quer que, a partir desse gráfico, que você interprete, determine o percentual de rendimento de uma máquina do Carnot, do rendimento do Carnot, né? O Carnot trabalha como? Entre duas fontes, uma quente e uma fria. Da quente ele retira calor, da fria ele rejeita ou cede calor. Perfeito? E você pode trabalhar, determinar o rendimento como sendo a fórmula anterior, 1 menos temperatura fonte fria por temperatura da fonte quente. Então, repare, eu estou dizendo para você que eu necessito saber essas temperaturas, fonte quente e fonte fria. Aqui, ó, marcado nesse ponto, a letrinha A. Eu vou trocar pelo apontador primeiro, para mostrar para você. A, ele escolheu esse ponto. C, ele escolheu esse ponto. Não escreveu B e não escreveu D. Por que A e C só que ele mostrou? Simples, senhores. A é o ponto mais próximo da origem do eixo. C é o ponto mais distante da origem do eixo. Lembram? Quanto mais perto, temperatura menor. Quanto mais distante, passa uma isoterma de temperatura maior. Então, olha o que eu vou identificar para vocês. Ali tem uma isoterma TA de uma fonte fria e lá eu vou identificar para vocês que passa uma isoterma de uma fonte quente. Então, eu já encontrei a fonte quente e a fonte fria para o círculo de Carnot. Perfeito? Tudo bem? Aí, ó, lembrando, o ciclo de Carnot, ou a segunda lei da termodinâmica, o rendimento é dado por 1 menos temperatura da fonte fria por temperatura da fonte quente. Ah, professor, mas eu não tenho as temperaturas. Tá, mas você tem as outras coisas todas, tá vendo? Ó? Sobre aqui a fonte fria, você tem que aqui o gás está 1,5 no volume, vezes 10 a terceira, né? Acho que é menos 3, né? E 4 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. A mesma coisa aqui, 5 por 5. Por que eu estou chamando a atenção? Porque eu posso escrever PVT Povató. Olha lá. PA, VA, TA, PC, VC, TC. Entre essas duas. Estão vendo? E, meu querido, o TA não é a fonte fria? A temperatura A não é da fonte fria e eu não tenho? Se eu pegar essa fonte fria, levar lá para cima, trouxer esses caras aqui para baixo, você ficou com TA sobre TC, fonte fria sobre fonte quente. E os outros valores você tem todos. Olha. Olha aqui, ó. 4, 1,5, 5, 5. Continuando. Você acha TA sobre TC, 6 sobre 25. E agora? Você vai jogar isso. N é igual a 1 menos TA sobre TC, fonte fria sobre fonte quente. N igual a 1 menos 6 sobre 25. 1 menos 0,24
0,76 ou 76%. Letra D. Bonito, né? Professor, eu poderia achar a temperatura? Pode, ó. Dá mais trabalho. Você tem um número de mol, certo? Então você pode achar sim. PA, VA, TA igual a N. Você tem o R, ó, que eu quero dizer que você pode achar aplicando Kepler-On, ó. Você poderia fazer assim também, ó. Para achar TA. Então você faria PA, VA igual a N vezes R vezes TA. O que você vai achar? Você tem o P, você tem o V, você tem o N, você tem o S, você acha TA. Depois você faria a mesma coisa, acharia o PC. E aí você faria aqui também. Daria certo também. Tá bom? Tranquilo? Valeu, Cezão. Meninos, meninas, obrigado pela atenção. Passamos só uns minutinhos aí, mas fechamos esse capítulo aí também. Espero que tenha sido bom, que vocês tenham aproveitado. Estou à disposição, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos, façam as tarefas, tá? Nós estamos aqui torcendo também para que você esteja bem. Um grande abraço, fiquem com Deus. Como é que eu faço agora aqui? Aqui eu faço alguma coisa? Não, é aqui, né? Deixa eu só para fazer uma coisinha aqui, deixa eu ver se dá para fazer. Depois eu salvo pelo Hangout. Ver quantos alunos tem. 37, né? Chegou a 40. 41, eu acho. Interromper a gravação.